Fala minha galera, professor Vaguinho, de volta aqui com mais um vídeo sobre lógica proposicional. Quero dizer a vocês, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela audiência, obrigado por me deixar estar aí na casa de vocês, nos celulares de vocês, e eu estou aqui. Meu compromisso é descomplicar a matemática, descomplicar o raciocínio lógico, trazer conteúdos de forma objetiva para vocês, que é a minha marca aqui nos cursos que eu trabalho presenciais aqui em Salvador, seja em pré-vestibular, seja para concurso público, nos meus online aí da vida. Enfim, é uma matemática direta, objetiva e de olho sempre nas provas de concurso, do Enem e de vestibulares, tá bom? Então é foco total, tá bom? Quem está assistindo o vídeo pela primeira vez, sugiro que não comece por esse. Busque no meu canal, tá? Os outros dois vídeos que já tivemos sobre esse assunto. Esse é o terceiro vídeo de lógica proposicional. E, assim como na matemática, as coisas elas existem um encadeamento que vai organizando o pensamento. Ou seja, se você deixa de assistir um ou outro, vai acabar afetando aqui, tá certo? É aquela coisa da bola de neve, né? Mas vamos lá. Boa sorte para nós, que eu consiga clarear as ideias para vocês e mostrar que lógica tem lógica sim, tá? Vamos nessa. Então, nós vamos de lógica proposicional, a famosa PIQ, parte 2, conectivos, parte 2. Na verdade, é o terceiro vídeo, conectivo, parte 2. A gente falou sobre 4 conectivos no vídeo passado. Negação, disjunção, conjunção, disjunção exclusiva, e tudo isso você tem organizado. Eu fiz uma pesca que organiza tudo isso, fiz um resuminho. Se quiser esse resumo, me chama lá no Instagram, me adiciona no Instagram, vou deixar aqui para vocês, tá? Lá no direct você me pede, Vaguinho, manda a pesca aí para mim, manda o resumo para mim, que eu já sei do que vocês estão falando, tá? É o Vaguiarmate. Adiciona lá para a gente virar amigo, tá bom? Muito bem, hoje eu trago o conectivo de número 5, que é o conectivo mais importante de todos. Mas por que é o mais importante? Existe alguma hierarquia dentro do estudo da lógica? Não. Ele é mais importante, esse quinto, porque é o que mais aparece em concurso e alguns vestibulares, tá? Os vestibulares aqui da Bahia, feitos pela Consultec, o NEB, por exemplo, as provas da UNEB trazem esse assunto. E o condicional, gente, é o A condicional ou O condicional, é o conectivo que mais aparece. Por isso que a gente vai ter que suar aqui com ele, tá? Mas eu vou deixar clarinho para vocês. Bem, condicional na vida real. Quando você diz assim, se amanhã fizer sol, eu acho que eu vou pegar uma praia. Caso eu me atrase, ligue para minha secretária. Quando eu estou com sede, eu bebo uma cerveja gelada. Então, todas essas frases que eu acabei de falar são frases que estão no formato de uma condicional, de um se uma coisa acontecer, então outra vai acontecer. Então, esse é o nosso quinto conectivo, condicional, que é chamado de se então. Ele é chamado de um monte de coisa, mas eu vou começar mais simples. Se então. Se P, então que? Esta é a representação do se então. Fechou? Setinha para lá. Detalhe, essa seta só é legítima para a direita, tá? A seta só é legítima para a direita. Eu vou colocar aqui duas palavras que me preocupam, que é a palavra implica e a palavra consequentemente, tá? Consequentemente. Se vocês virem essas palavrinhas numa prova de lógica, vocês têm que falar assim, tá falando de condicional aqui, tá? Certo? Estudar com Vaguinho implica aprender matemática, quer dizer que se eu estudo com Vaguinho, então eu aprendo matemática. Em termos de desenho, esse desenho fica assim, ó. Esse desenho é assim, ó. O ou dá a ideia de quê? União. O i dá a ideia de interseção. O se então é assim o desenho, quer ver? Se P acontece, esse desenho aqui, gente, é topzera. Muito bom esse desenho para entender o assunto, porque a ideia primeira desse assunto é, a ideia central, se P acontece, se o ponto está dentro da bola P, consequentemente estará dentro da bola Q. Fechou? Essa é a ideia desse assunto. Gente, para dar aula desse assunto, há alguns anos eu venho dividindo esse assunto em 4 casos, tá bom? Diferentemente dos outros conectivos, esse, por ser mais complexo, eu explico ele dividido em 4 momentos. Então, caso 1, a gente vai falar agora sobre uma equivalência chamada de contrapositiva.
O que são os casos, Vaguinho? Os casos são as maneiras pelas quais vocês podem ser cobrados em prova sobre esse assunto. Então agora eu quero bem delimitar com vocês. Você pode ser cobrado desta maneira, ou desta maneira, dessa e dessa. Eu vou começar pelo caso 1, mas eu queria falar uma coisa para vocês escutarem aí, muito importante. Não é só essa equivalência que existe na lógica. No nosso vídeo de número 4, eu vou voltar a esse assunto, tá? Eu vou abranger, eu vou trazer mais equivalências. Na verdade, eu estou devendo duas coisas para vocês, que é aprofundar a negação e aprofundar esse assunto equivalência. E eu farei isso no nosso vídeo de número 4 de lógica proposicional, tá bom? Bora! Então vamos lá. Seguinte, se liga no exemplo e vai acompanhando meu raciocínio que vai ficar tudo massa até o final. Gente, eu vou pegar uma frase dentro da nossa vida real para ficar mais fácil de entender, mas na prova não vai ter frase de vida real, na prova vai ter umas maluquices. Se a cadeira é uma nefelibata, então o cronópio é verde. Oi? Aí você vai ter que aplicar a regra, entendeu? Então vamos entender dentro da vida e depois eu vou para a regra. Eu homenageei aqui a nossa querida e amada Ivete Sangalo, tá? Se Ivete é baiana, eu vou chamar de P. Então, ela é brasileira, eu vou chamar de Q, tá certo? Se P, então Q. Vamos pegar essa frase aqui. E agora, eu vou fazer algumas provocações para vocês, tá? Vamos lá. Esses 3 tracinhos significam equivale. Se Ivete é baiana, então ela é brasileira. Eu posso dizer que se Ivete é brasileira, então ela é baiana. Usando o português faz sentido? Não. Se Ivete é brasileira, então ela é baiana? Não, porque ela pode ser brasileira tendo nascido em outro estado. Concordam? Vamos para a teoria que é mais seguro. Aqui, ó. Se P acontece, então Q acontece. Se Q acontece, então P acontece. Não necessariamente. O ponto pode estar dentro de Q, mas não está em P. Gente, essa estrutura que eu acabei de escrever aqui é chamada de recíproca. Sabe quando você fala assim, ó, diretora Sâmara, foi um prazer lhe conhecer. Aí ela fala para mim, a recíproca foi verdadeira. Na lógica, a recíproca nem sempre é verdadeira, tá certo, galera? Então, essa estrutura aqui vocês estão proibidos de marcar em prova. Não se pode virar frase, tá? Nem sempre é legítimo, então não marque. Outra, se P acontece, então Q acontece. Se Ivete é baiana, então ela é brasileira. Se Ivete não é baiana, olha o não P, então Ivete não é brasileira. Faz sentido? Vamos ver? Se Ivete não é baiana, então ela não é brasileira? Não, Ivete pode ser não baiana, mas ser brasileira tendo nascido em Manaus, sei lá, em outro lugar, certo? Então isso aqui também é proibido. Se P não acontece, então Q também não acontece? Não. P pode não acontecer, mas está dentro de Q, então é outra coisa que é proibida. Chega de proibido, vamos falar da coisa certa agora, do que você vai marcar na tua prova. Bora! Se Ivete é baiana, então Ivete é brasileira. Fechou? Agora, eu posso dizer que é igual a se Ivete não é brasileira, então ela não é baiana. Faz sentido? Se Ivete não é brasileira, se ela está fora do mapa do Brasil, ela está fora da Bahia? Claro que sim. Se o Q não acontece, se o ponto está aqui fora de Q, consequentemente ele está fora de P. Então isso aqui, gente, é a coisa mais importante desse vídeo de hoje. Essa equivalência aqui não cai em prova, não despenca, tá? Cai demais em concurso, em vestibular. Essa estrutura que está aqui no nosso vídeo é chamada de equivalência. São duas proposições que têm o mesmo valor no aspecto da lógica, o mesmo valor lógico. Se eu tivesse muito tempo aqui, eu faria uma tabela verdade para o lado esquerdo, uma tabela verdade para o lado direito. Vocês veriam que dá mesmo valor lógico no final, a gente podendo bater o martelo dizendo que são equivalentes, tá? Então, essa equivalência aqui é chamada de contrapositiva, mas é claro que eu inventei um macetezinho para vocês decorarem, tá? E qual vai ser o macete para decorar isso aqui? Inverte negando. Bora ver. Inverte porque eu troquei aqui P e Q e Q e P. Negando porque ficou não e não. Então, quando eu disser para vocês, galera, qual foi a equivalência que vocês aprenderam com o Vaguinho? Inverte negando, tá? Inverte e nega. Eu vou fazer um exemplo no próximo slide para deixar isso claro. Bora? Vai ser assim, ó. Prova aqui da FGV 2017. Atenção.
Considera a sentença. Se Juvenal foi trabalhar, então Rosalva não saiu de casa. É correto concluir que, para tudo, agora ele precisa aprender a fazer uma prova de lógica. É assim que faz prova de lógica. Ó, Juvenal foi trabalhar, eu vou chamar de Pzinho e não vou ficar em nada pensando em Juvenal nem em trabalho. Esquece, minha preocupação é a forma, esquece o texto. Eu vou marcar o então aqui. Rosalva não saiu de casa, apesar de ter um não, você pode sim chamar de quê? Normal. Então, qual é a forma dessa questão? Se P, então que. Esquece o texto, se liga na forma, tá bom? Pronto. Conectivo é se então. Achei o conectivo. Toda prova de lógica tem um conectivo, já achei, se então, e tem um comando. O comando é esse aqui, é o que eu tenho que fazer. A expressão é correto concluir, leia-se equivale, tá? Toda vez que tiver é correto concluir, é igual a equivale. E aí você vai aplicar aqui a contrapositiva, que a gente vai chamar de inverte negando. Vamos aplicar esta regra aqui. Vaguinho, só existe essa equivalência? Não, tem outras que eu vou ver no vídeo dele, no próximo vídeo dele, tá bom? Bora. Então vamos lá. Seguinte, inverte negando, é só começar do final aqui. O que eu tenho no final? Rosalva não saiu de casa, então joga isso para lá, para o início, só que negando. Qual é a negação de Rosalva não saiu de casa? É Rosalva saiu de casa. Ó, galera, vamos ser espertos, só tem a letra E que começa desse jeito, ó. Se Rosalva saiu de casa, então joga Juvenal para cá, Juvenal não foi trabalhar, tá bom? Então, exemplifiquei aqui para vocês como é que usa o inverte negando, a equivalência do condicional. Bora! Só que ainda tem o caso 2, que é mais coisas ainda sobre o condicional. Vera Fischer, nossa amada Vera Fischer, Miss Brasil, atriz que a gente ama, ela é famosa. V de Vera com F de Fischer, F de famosa. Para que eu quero isso? Para decorar a tabela verdade. Todos os outros conectivos nós decoramos de outra forma. A gente falava assim, para ser verdade, para ser verdade, para ser verdade, mas esse é diferentão. Nisso, até isso é diferente no cientão. No cientão, para memorizar a fórmula, vai ser assim, Vera Fischer é famosa. O que eu estou querendo dizer para vocês? Nesse assunto, a gente decora na pegada da falsidade. Para dar falso, tem que ser verdadeiro com falso, é o único jeito de dar falso. V de Vera, F de Fischer, F de famosa, ou seja, para ser falso, é essa linha aqui, ó. Verdade com F dá F, o resto é tudo verdade. Só vai dar falso se for desse jeito. Verdade com F é Vera Fischer é famosa. Posso explicar para vocês por quê. Rapidinho, quer ver? Tenho como explicar. O P está aqui e o Q está aqui. Foca na segunda linha. Tem como ser verdade no P, ou seja, está dentro do P e não está dentro do Q? É isso que a segunda linha diz. Que está dentro do P e não está dentro do Q. Impossível, por isso que é falso, tá bom? Então, no cientão, para decorar a tabela verdade, Vera Fischer é loura famosa. V com F, F. Segura esse macete massa aí. Mas tem mais coisa ainda, eu gosto tanto de Vera Fischer, ela é minha musa, que tem mais coisas para falar sobre ela. Aqui, Vera Fischer, de novo Vera Fischer, que é o cientão, é sem noção. Claro que ela não é sem noção, ela tem muita noção. Mas nessa brincadeirinha aqui, eu estou dizendo que ela é sem noção. SN, tá? Primeiro eu vou explicar a forma, depois eu explico legal o macete. Vera Fischer, de novo, ela é falsa, famosa, no outro assunto, no outro caso. Mas nesse caso, ela é sem noção. Bem, eu vou usar esse macete quando eu for cobrado no concurso, no vestibular, acerca das linguagens possíveis do condicional. Agora, gente, eu não vou entrar na epistemologia das palavras. Esse S aqui, deixa eu falar real logo para vocês, é de suficiente. E esse N aqui é de necessário. Em concurso é cobrado na forma mais rasteira possível, tá? Então não preciso viajar num lugar que vocês não vão precisar. Deixa eu ser direto e objetivo com vocês. A proposição que se encontra nesta posição é chamada de suficiente. E a proposição que encontra-se nesta posição é chamada de necessária, tá bom? Bem, vou dar um exemplo. Se estudo com Vaguinho, isso aqui é P, então aprendo matemática, isso aqui vai ser Q, tá certo?
Esta mesma frase pode vir de outras maneiras no concurso e você tem que saber todas elas. Então, vamos lá. As outras maneiras que isso pode vir. Estudar com o Vaguinho está na posição do P. O P é o S, então é condição o quê? Suficiente para aprender matemática. Não vá além disso, porque no concurso não precisa. Só fica nessa questão de posição, tá? Não viaja não, que é pior. 2. Aprender matemática, que é que, olha aqui, que está embaixo do N. É condição o quê? Necessária para estudar com o Vaguinho. E eu tenho ainda outra expressão que eu queria que vocês memorizassem, que é o somente se. Toda vez que aparecer somente se na prova de vocês, relaxa, fica de boa e fale assim, ó, somente se eu tô de boa, somente se significa o se então, tá? Ou seja, se estudo com o Vaguinho, então aprendo matemática. Aqui tem que decorar mesmo, tá? Memorizar. E o macete sem noção ajuda muito a gente memorizar. S de quê? Suficiente, lado esquerdo, e N de necessário, tá bom? Agora eu vou pegar um pouco de água aqui para a gente jogar duro no nosso último caso, certo? Vamos lá. O condicional, não vou negar para vocês, é o conectivo mais complexo de todos. E que a gente demorou mais com ele, né? Então são 4 casos acerca dele. Pode até ter mais, mas os mais importantes são esses. E o caso 4 é, alguns concursos, os autores usam distratores. Vocês já ouviram falar na palavra distratores? Um distrator é uma expressão para distrair o concurseiro. Então, se você não tiver esse saque que eu vou ter aqui agora, você vai ter dificuldade de resolver as provas. Então, quais são as expressões que devem ser transformadas em condicional? Isso aqui eu já vi em prova. Ó. Quando acredito que estou certo, não me importo com a opinião dos outros. Você só podia avançar na questão, começar a resolver a questão, se você sacasse primeiro que a palavra quando dá a ideia de si, tá certo? Aí tinha que reescrever a frase. Então essa frase deveria primeiramente ser reescrita. Se acredito que estou certo, então não me importo com a opinião dos outros. Aí você seguia seu baba. Mas só podia seguir o baba, fazer o que ele está pedindo, se tivesse esse saque. Eu vou pular essa aqui, provisório. R. Quem doa sangue, doa vida. Gente, se não se ligasse que a palavra quem significa se, teria dificuldade. Então essa frase é se doa sangue, então doa vida, tá? Beleza. Tem mais uma frase aqui que é bem clássica. Penso, logo existo. Esse logo aqui também dá a ideia de se então. Então essa frase aqui é se penso, então existo. E para a gente fechar isso aqui, tem essa que é um pouquinho diferente das outras. Observem. Vou ao mercado se preciso comprar frutas. Observe, galera. Esse se no meio aqui já complica um pouquinho o baba, tá? É o seguinte, se o se ou o pois estiver no meio da frase, aí é diferente. Ó, eu vou ao mercado, pois eu precisei comprar frutas. Aí a frase tem que ser reescrita do final para o início, tá? É o único diferente de todos. Então fica assim, ó, se preciso comprar frutas, então vou ao mercado, tá certo? Seria assim essa questão. Beleza? Então falei dos 4 casos para vocês da condicional. Agarrem esses 4 casos, que quando a gente for partir para os exercícios, eles vão ajudar muito a gente. Fechou? Vamos nessa? Pronto. Estamos aqui com quase 20 minutos de aula e aí eu não posso esquecer de pedir vocês para se inscreverem aqui no meu canal. Eu preciso que a gente cresça, tá certo? Para eu continuar tendo dinheiro para poder pagar o estúdio, para poder gravar mais aulas e mais aulas para vocês, tá? Eu resisti muito a entrar no YouTube e eu só queria entrar quando eu estivesse preparado para entregar para vocês um material de qualidade, né, com uma boa filmagem. Então, por favor, se inscrevam no canal aqui, indique para os amigos de vocês, tá bom? E não esquece de dar o like, não. Vamos lá, a gente vai fechar esse bloco falando do nosso 6º conectivo, fechou os conectivos, que é o conectivo bicondicional, muito fácil esse. Por quê? Esse bi aqui, bicondicional, ou seja, é uma condicional dobrada. A condicional, a seta só ia para a direita. A condicional não, é essa seta duplicada, tá, galera? Então esse bi, essas duas coisinhas aqui, eu faço essa associação. Então, o que significa
P, se somente se que. Se P acontece, Q acontece. E se Q acontece, P também acontece. Então, os dois conjuntos seriam dois conjuntos, um em cima do outro. Eu vou usar essa expressão, coincidentes, tá? P e Q é o mesmo conjunto. Eu gosto muito dessas expressões que eu mesmo criei, ó. A bicondicional transmite a ideia de reciprocidade. É uma condicional em dose dupla. E é o velho toma lá da cá, bateu, levou, tá? Vamos falar da tabela verdade? Beleza. V com V, V com F, F com V, F com F. Bora. Para ser verdade, gente, ou os dois, ou é tudo verdade, tudo dentro daqui, ou então tudo fora. Não pode ser verdade em um e falso em outro, porque o conjunto é o mesmo. Então só vai ser verdade nesta primeira linha e nessa última linha. Então qual seria o macete aqui para ser verdade? Para ser verdade, as duas, a gente pode falar as duas, porque é o lado direito e o lado esquerdo da bicondicional, devem ser iguais. Devem ser iguais, tá certo? Ou V com V ou F com F. E para a gente encerrar nosso vídeo, eu quero trazer esta frasezinha aqui que eu adoro para discutir com vocês. Você lavar o carro é condição necessária e suficiente para eu emprestar a você. Observe que não tem só necessária ou só suficiente como o outro assunto. Tem as duas os dois adjetivos, tá? A de baixo. Você lava o carro se somente se eu emprestar a você. Essas duas frases tratam de bicondicional, porque tem duas coisas, necessária e suficiente. E aqui tem os dois sis, é como se fosse as duas setinhas, tá? Fica ligado nessa linguagem. Conclusões que eu posso tirar. Se você lavar, eu te empresto. Se você não lavar, eu não te empresto. Se eu te emprestar, você lava. Se eu não te emprestar, você não lava. Nesse assunto pode tudo. Pode tudo. Só não pode negar uma e não negar a outra, né? Ou nega todo mundo ou não nega ninguém, tá bom? Meus queridos, acabamos os conectivos, fechamos os 6 conectivos. Nós estamos prontinhos para resolver questões agora, tá certo? Então eu me despeço de vocês agora. Vocês vão estudar um pouquinho, refletir sobre essas aulas, anotem, um caderno organizado é muito importante, né? Em matemática. E o próximo vídeo que eu voltar vai ser para trazer questões sobre os conectivos, tá bom? Um beijo grande, um abraço, fiquem com Deus. Obrigado por me prestigiar e tamo junto, viu? Rumo a essa aprovação aí, seja no vestibular, no Enem ou no concurso. Tchau!